Anote aí, tá no ar mais um Virando o Jogo para você aqui na TV WA. Muito obrigado pelo carinho. É a segunda edição nossa aqui, começando numa noite maravilhosa. Mais um programão para você com o Marcelinho Carioca, Rogério Andrade, e ele tá aqui hoje. Grande Serjão, seja bem-vindo. Ó, a rapaziada olhava pra tela e perguntava: cadê o Serjão? Não deixei colocar o amendoim, Serjão. Fica tranquilo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Oportunidade ímpar de tê-lo aqui junto conosco também no Virando o Jogo. Eu que agradeço fazer parte dessa equipe maravilhosa aí, desse time vencedor. Maravilha. Marcelinho Carioca, o grande pé de anjo, maior ídolo da história do Corinthians. Marcelinho, mais um programa Virando o Jogo. Semana passada, sucesso total nas redes sociais. Que maravilha, hein? Alegria demais de estar aqui aí. O Marcos, boa noite toda a galera ligadinha, né, no Virando o Jogo. Rogério, para com essa mania, porque sempre quando ele estava falando, você quer ficar metendo a mão na minha perna, quer ficar conversando. Presta atenção no que vai ser falado aqui. E a alegria maior de ter, né, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, o grande Serjão, apesar de a gente nunca ter jogado junto. Graças a Deus que ele no Palmeiras e eu no Corinthians. Pegou pênalti dele não, né? Mas sempre contra. Não, mas foram poucos, viu? Mas falta eu peguei algumas. Rapaz, dava trabalho. Mas a alegria de ter esse cara fantástico aqui com a gente. Pode jogar que o Pedrinho domina tabela só com o Serjão. Com o Rogério não, porque ele quebra redonda. E essa Rogério? Produção é maravilhosa. E aí, Rogério, um abraço para toda a produção aí da TV WA também com a gente aqui. Ó, e aí, Rogerão? Boa noite, Ail. Boa noite, telespectadores da TV WA. Quero dar as boas-vindas ao Sérgio. Cara espetacular, tanto como diria o Faustão, no pessoal e no profissional, né? Então já faz parte da família, seja bem-vindo. Vai dar boa noite. E boa noite para você, Ail, para os telespectadores. Ele já tinha dado boa noite, mas aí veio aquela cutucada especial, mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Gente, hoje nós temos vários assuntos para debater aqui no programa Virando o Jogo. E você pode participar conosco, as nossas redes sociais estão aí na tela para você dar uma olhada e também curtir durante toda a semana e mandar aí as suas perguntas. Mande o seu vídeo também aí para poder participar com a gente aqui. Agora, olha, vamos destacar hoje a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar também para você aqui a seleção brasileira. Mas vamos começar falando de São Paulo e Santos. Santos e São Paulo, olha, não deu para o tricolor paulista. Vitória do Peixe lá na Vila Belmiro, 2-0. O Crespo dando aquela patinada no início do Campeonato Brasileiro. A liderança do Atlético Paranaense aí no Campeonato Brasileiro. Surpresa também, Fortaleza tá lá por cima. O Bragantino surpreendeu o Flamengo no Rio de Janeiro. E tem mais, hein? Tem a história, essa eu vou te contar, viu? Tem a história da tal chuteira verde ou azul do Jô lá em Salvador, lá no estádio do Pituaçu. Reinaugurado em 2009 para as eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Chile, naquela ocasião, atuaram por lá e de lá para cá, alguns jogos têm acontecido lá no estádio que é do estado da Bahia. Bem, gente, ó... Lembrando para vocês, tudo isso vai ser debatido aqui com essa galera toda aqui, ó. Com o Pé de Anjo, com o Rogério Andrade e com o Serjão aqui toda semana às 9 da noite aqui na TV WA, tá bom? Então toda terça-feira você tem um encontro marcado com a gente e vamos começar o nosso debate com a vitória do Peixe lá na Vila Belmiro. 2-0 sobre o São Paulo. São Paulo campeão paulista, expectativa gigante para também liderar, e a rapaziada tá vendo, estão observando, ele tem uma troca. Não, e tem uma bomba do tricolor que eu quero ver se é traje ou se é bomba. Ele fica assim, ó, é tenso, tô falando, se solta. Eu tô concentrado no programa, irmão. É igual o Juvenil quando entra, é igual aquele rapaz que entrou no Maracanã substituindo o Zico lá em 1988, viu? É mais ou menos igual aquele, entrou assim, ó. Depois deu aquela relaxada, entrou bem assim mesmo. Depois deu aquela relaxada. Bem, gente, Santos e São Paulo, o Santos não tomou conhecimento, 2-0, e aí? O mais velho, vai lá. O Santos é realmente um case, como dizem na publicidade, né? Porque perde... Você nunca usou essa palavra case? É a primeira vez. E é um case de sucesso. Ele perde jogador um atrás do outro e sempre mantém uma base com a molecada, né, do Santos, e dá trabalho. Você vê, o São Paulo campeão paulista até outro dia... De repente chega na Vila Belmiro, afinou para o Santos, entendeu? E tem uma bomba do São Paulo. Você me diz a hora que é para contar. Bomba ou é traque? Eu acho que é uma questão muito complicada para o presidente Casares resolver. Sério mesmo? É.
Agora, falando do jogo, o Marinho disse uma coisa que era a minha dúvida. Será que o Marinho estava passando por um bom momento ou realmente o Marinho é um bom jogador? Ele mesmo respondeu ontem: eu não estava num bom momento, eu sou um grande jogador. E, mais uma vez, no domingo, ele resolveu a partida contra o São Paulo. Fez um grande jogo realmente. O Santos, de modo geral, eu ia dizer que o Santos é um fenômeno mundial, porque a verba é menor para Santos, não está na capital, não tem a mesma torcida que os grandes de São Paulo, capital, e tá lá, sempre brigando. E não é tão bajulado, e detalhe, né? E nunca caiu também. Tem essa questão que a torcida gosta de ficar provocando. Não é tão bajulado, não tem tanto dinheiro de verba publicitária, mas está sempre brigando e sempre nascendo alguém lá. E aí, Sérgio? Verdade, eu estive lá em 2009. O Santos tem uma estrutura, ao meu ver, hoje, não está acompanhando São Paulo, Corinthians e Palmeiras em termos de estrutura. E, ao mesmo tempo, a base, ela sempre foi e está sendo uma base assim que eles não têm medo de lançar o garoto. Eu acho que essa função de estar mais junto ali, profissional com o pessoal da base, eu acho que eles conseguem ali, bom, vou subir esse, vou subir aquele, e conseguem dar conta do recado, como, né, o Rogério falou, o Santos não tomou conhecimento. E a garotada, eles têm esse entrosamento natural, eles conseguem jogar de igual para igual, tá todo mundo convivendo ali naquele espaço, é muito bom. O Santos tem esse clima que o jogador não sente tanto o peso da camisa, ele sobe, joga, tá convivendo o dia a dia, né? Então, acho que o Santos tem essa vantagem aí sobre os meninos. Consegue fazer bons jogos, né? É engraçado, né, Sérgio, Marcelo, aí, os telespectadores, sai o Soteldo e fala, agora não tem mais jeito, né? Aí o Carlos Sanches machucou, fala, acabou o meio de campo do Santos. Pituca foi vendido, não vai ter moleque na base. E o Santos não corre nem o risco de rebaixamento. No Campeonato Paulista, no último jogo, precisava ganhar do Santo André, uma combinação de resultados, mas é o que vocês mesmos disseram, nunca caiu, e é o que o Marcelo disse também, não é um time que tem uma arrecadação muito grande. Mas um detalhe só, Rogério, desculpa te cortar, Imagina. Jogar na Vila Belmiro, né, Marcelo, é muito difícil. O Santos, o fator casa, eles realmente levam assim, em consideração. Então, você jogar na Vila Belmiro hoje, é um estádio que é rápido, o pessoal está acostumado, eles fazem o coletivo ali e é difícil jogar lá contra o Santos. Pô, o Santos leva vantagem às vezes nesse aspecto. E para vocês que jogaram, talvez seja um dos campos mais difíceis de jogar contra o adversário, assim? Um deles, eu acho. Então, porque você vê, dificilmente o Santos perde na Vila Belmiro, né? E é incrível, ontem, quem conhece o Pirani? Apareceu, é mais um. Né? Então é mais um que apareceu, Quase. Já meteu o gol. Aliás, o Lisieiro, hein? Que concentração do Lisieiro, hein? Pô, o cara tem que prestar atenção no jogo. Daqui a pouco vamos falar. O que está acontecendo com o São Paulo também? Boa pergunta. Eu vou mudar exatamente o foco. Nós tivemos lá o Crespo virando sensação no Campeonato Paulista, recuperando a autoestima do torcedor do Tricolor, que não tinha WhatsApp ainda, né? Quando a última vez que o São Paulo tinha sido campeão, ainda não tinha WhatsApp, e aí vem essas brincadeiras. Tá sarro não, de modo algum, pelo contrário. É informação. É a informação que a gente viu. Entendi. É que a gente viu essa brincadeira toda aí das torcidas do Palmeiras, Em do off Santos você brinca. e do Corinthians, e aí agora criou-se aquela expectativa gigantesca do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. E esse início de Campeonato Brasileiro, e ainda pega o Diniz, ex-treinador, e leva uma chacoalhada dessa. Mas o problema está no Tricolor? Então, ou o Santos mostrou mais sabe, meus companheiros, não sei se era a minha vez de falar, mas é que eu me inflamo. O São Paulo, quando perdeu o Benítez, o Luan desmontou o São Paulo. Eu acho que essa pode ser a explicação. Porque o São Paulo veio bem no Campeonato Paulista, inclusive o Daniel Alves, que a bomba é sobre ele, não jogou nas finais do Paulista e o time foi bem e ganhou. Então, para mim, quem faz muita falta hoje no São Paulo é Luan e Benítez. Mas tem um detalhe, eu quero voltar só um pouquinho para o Santos, mas antes de voltar no Santos, eu quero dar parabéns a toda a produção, porque o logotipo do Virando o Jogo, ó, o Luiz, toda a galera, ficou sensacional, tô um pouquinho rouco. Um pouquinho? Eu tô um pouquinho rouco. Mas, ó... Não vou dedurar essa, não. Ó, mas tem um detalhe. O Santos é uma terra fértil, cara. Porque além Será que é o mar? Não, mas além de eles não terem medo de arriscar com os meninos, bem frisado pelo Serjão, o detalhe é que nesse jogo contra o São Paulo, o Santos ele foi o rolo compressor no primeiro tempo. Os meninos com a vontade de jogar, desenvolver e, assim, com a tranquilidade incrível. E isso vem do treinador.
o treinador, o Fernando Diniz, passando isso para os atletas. Sai o esse, sai aquele outro, sai o Soteldo, sai o Carlos Chance, sai fulano, ciclano, e daqui a pouco aflora. Mas por que só no Santos? Por que no Palmeiras não aflora assim, no Corinthians não aflora assim, no São Paulo não aflora assim, agora no Flamengo aflora? Então nós temos que dar os parabéns para as divisões de base do Santos. E não é à toa que escolheram o nome Meninos da Vila. Os meninos estão fazendo diferença. Cara, você vê, ó, eles não deixavam a defesa do São Paulo respirar, o time do São Paulo respirar, um toque de bola. E assim, aí você frisou bem, Rogério, sobre o Marinho. A explosão dele, a força dele, a vontade dele. Cara, o cara chegando na frente, ganhando todas. Então isso fazendo gol com o pé direito. Isso é muito bom. E da última contusão do Marinho para agora, ele teve um tempo mais longo de descanso. Eu acho que isso também contribuiu. Ajudou, né? Ele estava machucando e voltando. Machucando e voltando. Eu acho que agora ele deu uma esticada na recuperação. Isso acho que melhorou muito. Agora, é inegável, né, Sérgio? A base do Santos é muito boa, mas será que não falta também coragem aos técnicos dos outros times dar chance para a molecada? Mas tem um detalhe, Rogério. A partir do momento que você coloca os meninos, você não consegue contratar os outros atletas. Aí, aquele churrasco com a picanha para poder, né, fatiar lá a carninha para cada um e tudo, depois o cara vai estar com a cervejinha. Você pode explicar direitinho? Isso aí eu não entendi. O detalhe, eu estou fazendo só uma analogia. Não, eu sei que é uma analogia, mas o treino, seja claro. Tem determinados treinadores e dirigentes que eles fazem aquela tabelinha, sabe? Ó, não vamos botar um menino da base. Se eu coloco um lateral direito da base, que é foguete, que tem muita força, que sabe fazer o cruzamento, eu deixo de contratar um jogador que está na Europa, que vai vir ganhando 600 mil, 800 mil reais por mês, que aí vai beneficiar muita gente. Não interessa o sucesso da instituição, interessa o sucesso do bolso de determinadas pessoas. Mas isso vai de encontro que você falou, que eu acho também, é que o Santos hoje, como, né, aí eu falou, a necessidade. Os caras não têm o potencial para contratar. Então, a necessidade faz com que você vá lá e busque na base. Uma base preparada, ele vai lá, pega a base, repõe, o treinador também é um treinador que conhece. E quanto vai valer esse jogador daqui? Isso. Além dele trazer para a necessidade, conseguir botar no cenário, o Santos está numa primeira divisão, tá? Isso. Então, o jogador, ele sobe, sabe, ele sabe que ele é o caminho. O jogador vai assim, se eu for bem, eu estou bem, porque no Santos já tem esse estigma de, Então, ele sobe, busca na necessidade, ele coloca o moleque já vai lá e joga, não tem aquela pressão como tem no Palmeiras, no Corinthians, o cara chegar porque ele vai substituir um cara contratado e ganha muito. Vou ter que subir, vou jogar, vou ter que aparecer, e ele tem que mostrar, senão no Santos é diferente. A necessidade traz o garoto para ele fazer o quê? Um trabalho contínuo que já está acontecendo lá. Então, baseado nessas informações aí de base, de empresário, de dirigente, o Corinthians tem uma dificuldade muito grande em fazer a molecada jogar. Se bem que ontem até apareceram alguns garotos em campo ontem, surpreendente, vem aparecendo, mas com uma dificuldade, parece que vem arrastando essa questão de colocar aí nomes da base no time do Corinthians. Mas é assunto para daqui a pouco. Agora vamos voltar para Santos e São Paulo e tratar do São Paulo. E o Crespo já está perdendo a mão ali? O que está acontecendo? Cara, é meio que inusitado e diferente, porque o São Paulo ele conquistou um campeonato paulista depois de vários anos e aí cai rapidamente. Essa queda, essa caída, o Sérgio pode confirmar isso, chega-se no final do ano, quando o cara está com o staff, está cansado, né, vários jogos, sequência de jogos, não agora no meio do ano. É meio que estranho, de repente pode ser isso que o Rogério falou, sair um jogador, uma peça importante, mas o Daniel não está atuando, a equipe está meio que descoordenada, tem algo estranho ali na equipe, porque quem vem atuando bem, uma equipe compacta, no Campeonato Paulista, não deixa de jogar ou desaprende assim tão rápido. E vou te falar uma coisa, Marcelo, aí o Sérgio e telespectadores. A bomba é agora ou é depois? Nossa, a hora que você quiser, você é o comandante do programa. A hora que você falar a bomba... Você leu um Lobo? Não, né? Vai vir aqui. Mandou um beijo para você, inclusive. O que eu acho do São Paulo... Esse campeonato... Não, você acha ou você tem certeza? Eu tenho certeza. Ah, tá bom. Não deixa o telespectador na dúvida. O São Paulo ganhou o Campeonato Paulista... Fica tranquilo. Hoje, toda hora é assim. Hoje o Campeonato Paulista não tem o peso que tinha na época do Serjão e do Marcelo. O Campeonato Paulista serviu para sair da fila
Mais ou menos. Porque o São Paulo está acostumado com o Campeonato Mundial, com Libertadores, com Brasileiro. Daqui a pouquinho começa a não ter resultado, a cobrança vai ser tão forte quanto antes de ser campeão paulista. Eu acho mas que o torcedor... Não foi tão fácil não, hein? Não foi tão fácil, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Marcelo. O São Paulo é muito grande para ficar comemorando um campeonato paulista que já não tem tanta Não, mas tem que comemorar, como antes. Tem que comemorar o Campeonato Paulista, sim. É o campeonato mais difícil do país. Eu estou dizendo o seguinte, não pode comemorar contratações com jogadores velhos. Tem que comemorar até quando ganha um jogo no futebol de mesa, de botão. O que eu estou falando é o seguinte, que o campeonato paulista não é grande como a história do São Paulo. O São Paulo não pode se satisfazer com o campeonato paulista. O São Paulo adora Libertadores, diz que é tricampeão mundial. Diz não, é. Não, eu estou dizendo que é. Entendeu? Então eu acho que o São Paulo, daqui a pouquinho a torcida vai cair em si, vai cair a ficha, falou, amigão, a gente tem que ganhar campeonato grandão. O São Paulo é do tamanho de um campeonato brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, o paulista não satisfaz. Então o que você está falando é que eu e o Sergião, os campeonatos paulistas que nós ganhamos, não valeu nada. Se você prestasse atenção no que eu falo, eu acabei de falar que na época de vocês o campeonato paulista era muito importante. Hoje já não é tanto. Só tinha jogadores feras. Até porque o campeonato era mais longo. O campeonato era mais longo. São Paulo, Rio... Tinham 4 grandes clubes. Hoje você tem 4 grandes clubes em São Paulo. No Rio já está... A situação está bem complexa, realmente, com relação aos grandes clubes do Rio de Janeiro que estão se perdendo. A Série B está aí. Não tem ninguém lá. Tem torcedor do Corinthians aí, o que considera até hoje o maior campeonato do clube, um campeonato paulista que foi o de 77. Que inclusive jogou um dos maiores pontas direitos que eu já vi na vida, que foi o Vaguinho. Pode falar que teve a comemoração do campeonato de 93. Sim, a saída da fila lá do justamente isso que eu ia falar, que o Marcelo falou. Nós fomos campeões em 93 depois de 17 anos. E aí ele quer desmerecer isso. Não, mas o que eu estou falando é que assim, o que o Marcelo falou tem um pouco de sentido. Aliás, tem todo sentido, porque você ganha um campeonato tão difícil. Aí você vai entrar numa competição logo em seguida e de repente tem esse... Eu fui campeão, nós fomos campeões em 93, Paulista, Rio, São Paulo e Brasileiro, 3 títulos no ano. Então não caiu o ritmo, nós fomos conquistando. Então a formação que você falou do São Paulo hoje, você falou muito bem, tem um meio de campo que está com a ausência do Benítez eu acho um excelente jogador. Não então, eu também. Realmente, pode ser que o Crespo está perdendo um pouco a mão. E hoje, eu fiquei sabendo, parece que é o pior começo do São Paulo no Brasileiro. É esse momento. Não que eles estiveram tão mal no início do brasileiro. Sérgio, são 5 jogos e 2 pontos. Apenas 2 pontos e tem tipo um gol. 12. Um gol. 12. É verdade, vai melhorar, calma. E lembrando que um dos jogos que o São Paulo empatou, o Nenê perdeu um pênalti dentro do Morumbi, que o Fluminense atuou melhor e era para ganhar o jogo. Não, perdeu não. O goleiro defendeu. Não, o Nenê bateu mal. Bateu mal. Vocês estão acompanhando o Você quer agradar o Sérgio? Qual o nome do goleiro de São Paulo? Thiago Volpe. Exatamente, o Volpe. Será que é São Paulino ou não? Daqui a pouquinho a gente vai continuar com a resenha aqui do Virando o Jogo. Lembrando para você que tem uma bomba do Tricolor. A gente vai pedalar para o segundo tempo aí do nosso Virando o Jogo, tá bom? Já vamos falar aí dessa situação da bomba do Tricolor com o Rogério Andrade. O Marcelinho já deu uma cutucada aqui dizendo que era um traquezinho, mas nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. A gente vai voltar com esse assunto do Tricolor aí e essa bomba do Rogério Andrade. E vamos falar ainda hoje do Palmeiras, o Palmeiras que se recuperou, vem aí buscando aí as melhores posições no Campeonato Brasileiro, acabou vencendo no finalzinho o William Bigode, hein? Titular, 2 gols, vitória. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto também e da chuteira. O jogo em si não foi lá um grande jogo, mas a chuteira do Jô, olha, ela Será que foi o Serjão que deu a chuteira pro Jô? Não foi. Eu não duvido não, viu? Não duvido não. Era azul ou era verde? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo aqui do Virando o Jogo. A gente volta já.